E aí, pessoal, boa noite. Eu estou gravando à noite, então boa noite. Mas para quem vai assistir essa apresentação, bom dia, boa tarde, boa madrugada, tá? Estamos retomando nossas atividades e, com isso, várias atividades assíncronas, no caso, gravadas, serão postas no ambiente Google Sala de Aula, para que a gente possa dar um apoio a mais em relação à continuidade da disciplina de Química Analítica 2, nesse semestre 2020.1, mas, de qualquer forma, a intenção é colocar mais informações, sanar dúvidas, que possa prosseguir da melhor forma possível ao longo desse semestre, tá? Então, meu nome é Ronaldo Dionísio, como vocês bem sabem, e estou iniciando essa atividade assíncrona com vocês a partir de agora. A nossa intenção nessa atividade é mostrar em três partes, tá? Como utilizar a ferramenta Excel para fins de cálculos estatísticos na química analítica ou em qualquer área. Tá? A minha intenção é basicamente essa. Então, vamos primeiro apresentar a ferramenta para vocês. Deixa aqui compartilhar a minha tela. O Excel da Microsoft 365 é uma versão completa e, ao mesmo tempo, legal, né? Legalizada. Mas, veja só, independente da versão que vocês tenham, de preferência de 2013 para cima, tá? Mas não significa que a ferramenta não funcione abaixo disso. Mas a compatibilidade das fórmulas e arquivos a serem salvos, eles são mais compatíveis de 2013 para cá. Mas tem como utilizar versões anteriores, tá? Então, o que vocês estão observando aqui é a planilha do Excel, a planilha eletrônica. Qual é a função do Excel? É facilitar a obtenção de dados, a organização de dados e utilização de fórmulas ao longo do uso dessa ferramenta. Então, você tem aqui a janelinha ativa, e tem um botão de mais. Se você quiser adicionar, você adiciona uma outra planilha, e aí são coisas que a gente pode já pensar na organização dos dados, na organização das tabelas. Claro que eu não sou especialista em utilização do Excel, eu utilizo o básico do básico, mas esse básico ele vai nos auxiliar bastante ao longo dessa disciplina. Então, eu posso criar várias planilhas e posso renomear. Posso renomear de duas formas. Clicando aqui no direito e clicar em renomear, ou simplesmente clicar duas vezes. E aí eu vou colocar aqui parte 1, parte 2, parte 3. Beleza? Então, tenho 3 planilhas aqui, eu posso adicionar várias, posso vinculá-las, qualquer canal no YouTube que você procurar como vincular planilhas. Na verdade, o YouTube hoje é a nossa fonte de informação prática e rápida. Quem tiver acesso à internet boa e que tiver a possibilidade, curiosidade de aprimorar mais o conhecimento no uso dessa ferramenta, tem vários tutoriais na internet, tá? Vários. Então, temos aqui um layout semelhante ao Word, que é o editor de texto, na qual você tem lá o arquivo, menu arquivo, aí tem como salvar, imprimir, compartilhar. Você tem a página inicial, que tem a aba com as várias funcionalidades mais utilizadas, mais frequentes. Menu inserir, layout de página, fórmulas, dados, enfim. Tá? Você tem várias coisinhas aqui que podem ser exploradas. Uma das coisas que a gente observa nas versões mais recentes é a possibilidade de você ter o salvamento automático da sua planilha. Em alguns momentos isso é útil,
mas em outros momentos trabalha bastante se você utiliza ela para fazer modificações e criar novas planilhas. E aí fica a gosto do freguês, como diria o bom e velho vendedor. E aí, quando você coloca aqui, ó, para mais, ele já vai para o OneDrive. Bem, se você optar por isso, beleza, se não, fecha e deixa aqui normal. Se você deixar desativado, o que vai acontecer? Para você salvar a alteração, arquivo, salvar, se você já tenha salvo o arquivo, mas ele não salvou ainda, então vamos salvar, né? E aí eu vou colocar numa pastinha. Aí a questão da escolha da pasta, onde vai colocar, é a critério de vocês. Eu vou salvar aqui em Química Analítica. Eu vou criar uma pastinha. Atividade nervoso. O nome do arquivo, tratamento estatístico. Dados 2020. Então, aí tá aqui, ó, aparece o nome, tá? Tá salvo, não tá salvamento automático. A outra coisa é que se eu quiser abrir e vou procurar onde é que tá. Beleza? Uma das coisas que vocês podem perceber é aqui, ó, a extensão. A extensão do arquivo do Excel de 2013 para cima, mais recentes, ele vai para a extensão XX. Se você tem versões anteriores a 2003, a 2013, provavelmente a sua extensão é XLS. Qual o problema nisso? Compatibilidade de dados. Pode ser que, dependendo da versão do Excel, você pode ter erro de leitura de dados. Então, é bom certificar e padronizar a leitura. Não significa que, se você utilizar o Excel mais atual, ele não abre esse arquivo, ele vai abrir. Mas é sempre bom verificar a natureza dos dados para ver se não tem modificações. Beleza? Então, ó, essa é a nossa apresentação inicial, tá, da ferramenta. Eu vou planejar vídeos curtos para que a gente possa, ao longo dessas atividades, ter a possibilidade de utilização dessa ferramenta da forma mais simples e prática possível. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Isso é um teste, mas espero que tenham ficado claro como é que a gente vai utilizar essa ferramenta. Tá bom? No próximo vídeo a gente continua. Cheiro para vocês. Pessoal, dando continuidade à nossa atividade, vou aqui compartilhar a nossa tela novamente. E aí, a partir de agora, a gente vai começar a utilizar essa ferramenta Excel de forma mais direcionada. Eu coloquei aqui no vídeo anterior 3 partes, mas eu vou colocar, vou renomear aqui, tá? Eu vou colocar aqui parte 1.1 e parte 1.2. Eu vou explicar direitinho depois o porquê. Veja só, o ambiente do Excel é uma planilha eletrônica, você tem as células, aqui a célula ativa, tá? Então, cada quadradinho desse é uma célula, na qual é localizada pela coluna e pela linha. Então, aqui a célula A2, A1, aqui a célula A2, B2, B3, D4, C5 e assim por diante. Quantas células tem? Uma porrada. Não vale a pena contar, mas você pode fazer isso ao longo
da sua vida que vai demorar bastante tempo, tá? Então, temos uma planilha, a gente tem que saber como é que insere os dados nessa planilha. A primeira coisa é, a gente pode inserir os dados de duas formas. A gente pode simplesmente clicar na célula que você quer adicionar a informação, seja textual ou numérica, e aí vai observar isso depois, como classifica o dado que está sendo inserido. Mas eu quero inserir o texto, tá? Então, eu vou querer calcular a massa molar do ácido nítrico. Somos químicos, tá? Então, a gente sabe que a fórmula do ácido nítrico é HNO3. Então, eu vou colocar a fórmula aqui, em formatar, mas só levando em consideração que esse 3 é subscrito, tá? Embaixozinho do O. Então, temos a fórmula do ácido nítrico que eu quero calcular essa informação. O que eu fiz aqui? Eu coloquei o texto em uma célula e coloquei a fórmula em uma outra célula. E aí você pode perceber que eu coloquei essas duas informações distintas em células distintas. Ah, professor, eu quero colocar em uma célula só. Já digitei na célula A, para não apagar tudo, eu clico duas vezes. E aí vai aparecer o cursor ativo e eu coloco entre parênteses HNO3. Aí eu tenho a informação completa na célula. Olha, está passando para a célula B. Bem, é impressão sua. Se você dar dois cliques aqui numa cruzinha, você vai estender toda a célula A. A1 completa. E na célula B ainda possui a informação. Se você quiser, você pode apagar. Aí, vê só. Para calcular a massa molar, a gente sabe que existe um cálculo que leva em consideração a massa dos elementos, respeitando as suas devidas proporções em massa, que são os numerozinhos, os subíndices listados da fórmula molecular. E aí você tem lá que para o ácido nítrico você tem um hidrogênio, um nitrogênio e 3 oxigênios para cada fórmula do ácido nítrico. Então, para isso, você precisa ter, para calcular a massa molar, você precisa ter a massa molar daqueles elementos. Então, vamos lá. Eu preciso ter a massa molar do hidrogênio. Eu estou colocando primeiro o texto. Uma outra coisa que deve ser salientada. Professor, estou digitando um texto. Massa molar. Aí esqueço e coloco para outra janela. Se eu voltar e querer continuar o texto, eu vou apagar. Então, para que eu não apague, eu clico duas vezes, deixo o cursor ativado e modifico a minha célula, tá? Então, massa molar do nitrogênio, massa molar do oxigênio. Aí, como bons químicos, a gente sabe que deve consultar a tabela periódica para isso. Eu estou com a minha fila aqui e a massa do hidrogênio é 1,00794. A massa do nitrogênio, 14,065. E a massa do oxigênio, 15,994. Errei. Olha, mania do editor de texto. Vou lá para a janelinha, modifico. Beleza? Aí, eu quero calcular a massa molar do meu produto. Massa molar. Como é que é o cálculo da massa molar? Pegar a massa de cada elemento constituinte e multiplicar pela sua respectiva atomicidade. Bem, isso aí eu sei fazer de cálculo, professor, de cabeça. Mas se eu quiser colocar isso no Excel, como é que eu faço?
toda a fórmula no Excel é iniciada por igual. Então, se você quer criar uma expressão, você coloca igual. Beleza? Aí você tem algumas dicas. Antes de você iniciar a fórmula, você precisa saber os símbolos mais básicos aí. Para multiplicação, para soma e subtração, mais, menos. Mais, soma, menos, subtração. Asterisco, multiplicação, barra, divisão. Exponencial, ou no caso quadrático, é circunflexo. Você quer levar alguma coisa, sei lá, 10 elevado a 23. Aí você coloca 10, circunflexo, 23. O Excel entende que aquele valor, aquela potência ali, é 10 elevado a 23, lá do número de mol. E tem outras funções lá, símbolozinho. Tá? Então, é bem importante isso. E fórmula é iniciada por igual. Aí eu quero saber qual é a fórmula molecular do HNO3. O que eu faço? Eu vou pegar a quantidade de cada um e multiplicar pela sua massa molar, respectiva massa molar. Então, eu vou pegar, eu tenho quantos hidrogênios? 1. Então, 1 vezes. Aí, de bom grado, o que você faz? Digita 1,00794 do hidrogênio. Para facilitar a nossa vida, o que eu faço? Vou com o botão Ctrl e clico no esquerdo na célula. Aí a célula está ativada. O que eu estou dizendo? Que a operação que eu vou fazer é 1 vezes B2 mais 1 vez B3 mais 3 vezes B4. Feito isso, ó, o resultado, se você fizer em qualquer calculadora, vai dar isso aqui. Então é assim que a gente calcula a massa molar de um composto, utilizando a expressão. Beleza? Espero que tenha curtido. E no próximo vídeo a gente continua nossa saga. Fala, galera. Vamos dar continuidade à nossa primeira parte em relação a cálculos estatísticos envolvendo e utilizando a planilha do Excel. Deixa eu compartilhar a nossa tela novamente. E aí o seguinte, a gente já observou no vídeo anterior que a gente pode inserir textos e informações com uma certa facilidade comparativa ao editor de texto da Microsoft, que é o Word. A gente conhece bastante e utiliza. E a gente vai utilizar agora mais ferramentas. Na verdade, vai tentar organizar a planilha da melhor forma possível para que a gente possa explorar as ferramentas que estão disponíveis nessa planilha, nessa ferramenta que eu estou apresentando a vocês. Então, já observou que a gente pode inserir textos. Então, na célula A1, a gente vai colocar aí o título do nosso trabalho. Determinação gravimétrica de cloreto. A gente vai observar isso, tá? Futuramente, mas a gente só está utilizando apenas a informação para que a gente possa utilizar essa planilha da melhor forma possível. Então, na célula 1, eu coloquei o título do meu trabalho. Eu posso formatar, colocar em negrito, itálico, sublinhado, semelhante ao Word. Posso colocar dessa forma, como é título. Então, posso colocar. E o restante da informação eu vou colocar logo abaixo. Então, massa do frasco
mais a da amostra, ou seja, o valor total da massa. A unidade estou colocando em gramas, eu poderia colocar entre parênteses, mas fica a critério do cliente. Massa do frasco. Aí, ó, uma outra coisa, preenchimento automático. É importante e facilita bastante nossa vida. Aí, massa da amostra em gramas. Aí pulo uma célula, massas dos cadinhos com AgCl em gramas, massas dos cadinhos. Aí eu posso utilizar essa mesma frase e clicar na célula, vir aqui e alterar. Vazios. Massa e AgCl, gramas, Enter. Aí pula aí uma célula. Aí, veja só, eu esqueci de falar no vídeo passado, o Enter é a confirmação da inserção dos dados, seja ele qual for a natureza. Então, se você inserir os dados, deu Enter, ele vai pular. Se você não insere nenhum dado da Enter, ele também pula. Você pode fazer dessa forma ou utilizar o cursorzinho, as setinhas do teclado. Assim, para baixo, para o lado, e aí você pode movimentar. Depois, você vai colocar agora percentual de cloreto. E dá Enter. Isso é a inserção de dados qualitativos ou dados textuais dentro da minha planilha. Tá? Então, temos essas informações aí. Deixa eu continuar aqui. Uma outra coisa. Professor, eu esqueci de inserir um dado aqui anterior que faltou. O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui na linha que eu quero inserir, acima, clicar no direito, inserir. Eu inseri uma linha acima do que eu quero. Tá? Você pode fazer isso, ou simplesmente arrastar os dados, selecionar. Quando tiver essa cruzinha aqui de movimentação, você pode arrastar seus dados para onde você quiser e soltar. Você pode fazer isso, ou simplesmente inserir a quantidade de linhas que você quer. Faltou um dado aqui chamado colocar amostras. E aqui do lado eu vou ter a amostra 1, a amostra 2 e a amostra 3. Observe que quando eu digitei o texto, eles estão alinhados o número está alinhado à direita. Aí eu quero centralizar. Seleciono o que eu quero centralizar. Centralizei. Certo? Não quero isso aqui. A linha esquerda. Não quero a mesma formatação do título. Tira. Fica do jeito que dá. Beleza? E aí, essa é a nossa planilha base. Aí, o que eu vou fazer agora? Na amostra 1, eu vou digitar o seguinte valor. 27,115. Na célula abaixo, na B4, eu vou botar 27,2185. Professor, o que você está fazendo aí? Aqui eu tenho a massa do frasco mais a da amostra, ou seja, o cadinho ou o recipiente com a amostra dentro, então o valor da massa é esse, e a massa do frasco menos a amostra. Sim, e o valor é menor, lógico. Você retirou o material. Então você quer saber qual é a massa da amostra. O que você tem que fazer? Bem, logicamente, se você pegar a massa do frasco mais a da amostra e subtrair a massa do frasco apenas, você vai ter a massa da amostra.
Então, você quer subtrair esses dois termos aqui. O que você faz? Igual, é uma fórmula. Você quer subtrair. Então, você seleciona a célula, Ctrl, clica no esquerdo, menos Ctrl, a massa que você quer subtrair. Você pode abrir parênteses e fechar parênteses, ou simplesmente, num cálculo simples, você não precisa abrir parênteses. Você vai ter o valor aqui. Ah, professor, uma outra coisa. O cálculo, ele tem os valores, em termos de algarismos significativos, eu tenho lá 6 algarismos significativos de um, 6 algarismos significativos do outro, e minha resposta de 3 algarismos significativos. Como é que eu faço para aumentar isso? Você vem aqui, ó, na aba, na página inicial, aumentar casas decimais. Aí agora está correto, porque eu tenho 4 algarismos significativos, 4 casas decimais, representando a minha diferença. Tranquilo? Vamos lá, continuando. Aí eu vou preencher as outras amostras, tá? Eu vou ter 27 na amostra 2, 21,85. Abaixo, eu vou ter 26,8105. Na amostra 3, 26,8105. E abaixo, 26,4517. Ah, professor, se eu quiser fazer agora a diferença da amostra 2 e da amostra 3, eu tenho que digitar a mesma expressão lá? Pode fazer isso, sem problema nenhum. Mas a planilha, a ferramenta Excel é para facilitar a nossa vida. Então, ó, a expressão que você fez aqui, você pode copiar dessa forma. Clica na célula que você quer copiar a expressão, vai no cantinho, deixa essa cruzinha aqui aparecer e arrasta para o lado. O que vai acontecer? Você está dizendo que você quer copiar para as outras células a mesma operação. E aí, o que você fez? Mudando, deslocando, nesse caso, o cálculo das células. Aqui, ó, B3 e B4, foi o que a gente fez na primeira coluna. Aqui, C3 e C4. Aqui, D3 e D4. Então, eu fiz apenas copiar a expressão e modificando os dados lá. Eu posso travar um ou outro, mas é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Beleza? Então, vamos lá. Tudo tranquilo, né? Vamos continuar. O outro conjunto de dados são as massas dos cadinhos com a GCL e a massa dos cadinhos vazios. Então, eu quero saber aqui, ó, 21,4296, 20,7926. O outro da amostra 2, 23,4915. O outro, 22,8311. 21,8323 e o outro 21,2483. Eu quero saber a massa de cada um, da massa de AgCl. Como é que eu faço? Mesma coisa, né? Não é isso? Muito bem. Então, ó, eu vou pegar a expressão. Eu posso pegar a expressão lá? Posso, mas eu posso calcular e arrastar para o lado. Eu vou pegar esse dado, menos esse, e da mesma forma aumentar o número de casas decimais e arrastar para o lado. Obtive os valores lá requisitados nesse aspecto. Tá bom? E agora, o percentual de cloreto do meu sistema. Como é que vai ser feito? Como é que eu vou determinar essa relação estequiométrica aí? Existe, assim, a expressão é pelo fator de conversão. Você vai tentar calcular a partir da relação entre eles. Isso aí a gente vai mostrar lá no estudo de gravimetria. Mas a expressão, eu vou colocar ela aqui de forma categórica.
E aí a gente vai ter como imprimir ou expressar esse percentual de alguma forma. Tá? Então, espera um minutinho aí, daqui a pouco eu vou colocar essa figurinha aqui. Aí, pessoal, fazendo a expressão, isso a gente vai aprender futuramente, tá? Como a gente vai observar, mas é um cálculo estequiométrico normal. É você pegar a quantidade em número de mol de cloreto de prata e relacionar com a quantidade de cloreto da amostra. Em relação à massa da amostra, você calcula o percentual. Não se preocupem, não se estressem. Isso você já viu em Química Geral 2 e a gente vai revisar isso de forma bem tranquila lá em análise gravimétrica, que isso aqui a gente vai trabalhar de forma mais categórica. Então, a expressão é basicamente essa. Se você colocar de forma, uma expressão para se obter o percentual de cloreto a partir da análise gravimétrica da precipitação do cloreto de prata, e levando em consideração todos esses dados, eu tenho dois dados aqui importantes, que é a massa molar do cloreto de prata, que é essa daqui, e a massa molar do cloreto, que é essa daqui. Levando em consideração isso, levando em consideração a massa de AgCl e a massa amostra, que nós temos esses dois dados, eu posso estimar o percentual de cloreto em cada uma dessas amostras aqui. E aí, como é que eu faço isso? Eu vou ter que criar uma expressão numérica que represente isso aqui. Ah, professor, mas como é que eu faço isso? Bem, se você trabalhar com um cálculo de matemática simples, o que você tem aqui? Aqui você tem uma fração de fração, e aí você conserva a primeira e multiplica vezes a segunda. Resumidamente, o que você vai ter? Você vai ter a massa de AgCl multiplicada por essa massa, multiplicada por 100, dividida por 143 e dividida novamente pela massa amostra, que é a célula B9. E aí, como é que eu faço para observar isso de forma mais desculpa, B5? Então, o que você vai ter? B9 vezes 35,4527. Então, você vai colocar aqui a expressão igual B9. O B9, o B pode ser minúsculo ou maiúsculo, ele reconhece como célula. Tá? Então, B9 vezes 35,4527 vezes 100 dividido pela massa molar do cloreto de prata, 143,321, dividido por B5. E aí, isso dá igual, eu vou ter o percentual de cloreto na minha amostra. Se eu arrastar para cá, eu vou ter o percentual de cloreto das minhas amostras aqui. Tranquilo, pessoal? Então, obrigado pela atenção de vocês. Boa noite e a gente se vê no próximo vídeo.